Olá, pessoal! Mais um episódio do Café com as Síndicas. Estou eu aqui com a Dani. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, principalmente no nosso ramo condominial. A gente vai falar de relações humanas, empatia, saúde mental no mercado condominial. E a gente tem uma convidada. Fala aí, Dani, quem é a convidada? Então, logo eu vou apresentar a nossa super convidada. Eu quero falar dela com muito carinho. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente nesse nosso episódio desse tema tão importante. Então, fica com a gente até o final. E, né, Sil, pra gente ter esse podcast maravilhoso aí do mundo condominial, é porque tem empresas que apostam no nosso projeto. E me diz aí quais empresas estão com a gente. Então, quais são as empresas que patrocinam esse esse Café com as Síndicas, que faz com que esse mercado possa evoluir cada vez mais? Concept Reformas Prediais é uma empresa líder de mercado em restauração de fachadas e telhados, impermeabilização e manutenção predial em alta performance. Também temos aqui o Banco Imobiliário, uma administradora muito conceituada, que já está aí no mercado há mais de 30 anos, oferecendo soluções completas em gestão de condomínios, locações e imóveis. É reconhecido por premiações com Top Ser Humano e por aí vai, é uma excelente administradora. Se você é síndico, pode contar com ela. Temos também a Sergues Engenharia, uma grande empresa que trabalha com laudos, com extintores, recarga, que é um trabalho que a gente precisa muito aí no mercado condominial. E eu esqueci de falar que depois aqui a minha social media reclama. Quem ainda não nos segue no Instagram, vai lá e nos siga no Instagram e se inscreve no nosso canal, por favor. Vai aí, Dani. Não, e mandar um beijo para esses patrocinadores, a gente tem um carinho enorme, que já tiveram alguns, né? Então olhem também os outros episódios e a gente vai mandar um beijinho para a Lê, né? A Lê, que tem que nos aturar aí. Uma hora ela tem que aparecer num episódio para o pessoal saber a nossa mídia. Eu vou apresentar, então, a nossa convidada de hoje, que é uma querida. Ela é minha psicóloga e ela é uma baita profissional, que é a Daniele, com mais de 10 anos. E ela tem o mesmo nome que eu. Olha que máximo. Só que o mais engraçado é que é difícil Daniele, né? Depois a Dani vai falar. É Daniela. Até hoje, depois de 15 anos, eu já tô, sei lá, 16, 17 anos com o Douglas, o meu só me chama de Daniela. E aí, quando a gente se apresentou, falou, Daniele, mas como é que é o teu nome? É com L, com E? O dela é com 2 L's. E ela é psicóloga há mais de 10 anos, ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicologia hospitalar e neurociência do desenvolvimento humano. Ela iniciou a trajetória dela. Olha que interessante, Sil. Na enfermagem, atuando em hospitais, e hoje trabalha diretamente com o cuidado emocional das pessoas, e é uma bagagem muito importante. É cristã, né? Então é do nosso time aí, de Jesus, mãe, esposa, e traz um olhar muito humano sobre as relações, sobre os limites, convivência, saúde mental, que nós síndicos precisamos e muito, né? Temas que têm tudo a ver com o nosso dia a dia de condomínio, então seja muito bem-vinda, Dani, eu estou muito feliz de estar aqui com a gente. Ela é linda, gente, vocês já vão ver ela aí na telinha. E Dani, muito obrigada por estar aqui hoje, nesse episódio. Prazer é meu de conhecer vocês, né? Obrigada pelo convite. De um tema tão importante, né, que a gente tem aí para abordar, porque é tão difícil lidar com pessoas, a começar por mim, né? Eu não sei como é com vocês, mas comigo é difícil lidar. Eu não sou muito fácil, não, né? A gente é bem difícil às vezes, né? É complicado a gente lidar com a gente mesmo, né? Tu imagina lidar com o próximo. Isso. Então, a tua vinda aqui é um tema muito relevante, especial, principalmente pelo nosso mercado, que a gente convive com pessoas e pessoas de diferentes classes, diferentes personalidades, cada um tem uma maneira de ser. Então, é muito relevante. Esse episódio aqui vai contribuir até para a gente mesmas, né? Exato.
É uma delícia estar aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adorei, porque que alto astral que tem esse podcast. Gente. As meninas vocês são demais. A gente tem umas brigazinhas que a gente, né? É porque Dani? juntas a gente é o terror, a gente se diverte. Eu é assim, a gente é uma dupla, né, amiga? A gente começa, às vezes, umas briguinhas, assim, dá uns estresses, assim, no início, mas depois tá tudo bem, a gente faz uma oração e tá tudo certo. Mas a briguinha não é entre nós, tá? Deixamos É, claro. Eu e a deixa Sil, claro. A gente bate aqui, amiga. Isso. Ela vai me deixar no vácuo. É que a gente é muito comprometida e daí a gente gosta das coisas tudo certinhas. É. E aí, quando tem algum atraso, alguma coisa, a gente fica bastante chateada, mas enfim, tá tudo certo. Vamos começar esse pod. Nada Então, que um café não resolva, isso né, aqui, ó. gurias? Tudo começa Café depois de um com a café. síndica. E café com a síndica. Em breve vai ter os nossos canecas para vender, hein? Fiquem ligados. Então a gente vai começando aqui perguntando, né, Dani? Vou te chamar de Dani, se tu me permite. Com certeza. Temos uma dupla de Danis aqui, né? É. Uma com 2 L's e uma com um L só. Isso. Tu é a Daniela. Daniele. Daniele. Com L só. Ah, mas o teu também é Daniele. O Só mais que com comum 2 é Ls. Daniela, né? A gente eu não sei tu, mas eu atendo por Daniele, Daniele, Santo, Daniela. Eu vou te falar que eu né? sempre chamei a Dani de Dani e eu nem sabia que o dela era lá, o Lê, enfim, é com L só e tá tudo certo. Não fui nesse... Eu já fui direto, é Sil e Dani, né? Sil e Dani. Então vamos Quando lá. não é amiga. Então, Dani, para quem ainda não te conhece, quem é você hoje como profissional e o que levou de enfermagem para psicóloga? Não, porque nada a ver, né? Psicologia e enfermagem, apesar de que tu vai lidar em São hospital. áreas parecidas, É, né? é. Correlacionadas. Isso. Mas o que te levou aí para a área da psicologia? Então, a enfermagem entrou na minha vida, né, por uma paixão. Eu sempre fui apaixonada, eu tenho na família pessoas da área da enfermagem. E quando eu trabalhava, eu amava, né? Mas eu sentia falta de alguma coisa e eu demorei para entender o que era esta coisa. Na enfermagem, você lida direto com assistência. Você trabalha com conforto, com cuidado, é curativo, enfim, é uma assistência muito direta ao paciente, né? E eu sentia de algo a mais, e eu descobri isso numa intercorrência com o paciente. Onde ele estava passando mal e a gente chamou a médica. A minha área era UTI, né? Uma das áreas que eu atuei, UTI cirúrgica. E o paciente passando mal, e faziam exames e não viam nada, e a médica vinha. E a gente perguntava e conversava e não detectava porque estavam os sinais alterados, né? Sim. E não controlava com medicação, com nenhuma intervenção médica. Então, eu parei na cabeceira do paciente e comecei a conversar com ele de uma forma um pouco diferente, para tentar entender, não só perguntar dos sintomas, né? Que as pessoas que chegavam ali perguntavam o que ele estava sentindo de sintomas ali, né? E eu comecei a perguntar um pouquinho sobre a vida dele, né? Sobre a família, comecei a aprofundar um pouquinho mais. E nessa conversa, ele relatou que alguns meses atrás o filho dele havia falecido ali naquela UTI. Nossa, que forte. Muito forte, né? Daí a gente, então, conversei com a médica, a gente entendeu que o que ele estava tendo ali era uma crise de ansiedade, era, né? Era mais acessando emocional memórias. mesmo. Exato. Ali eu entendi o que eu estava buscando, que eu sentia falta na enfermagem. E eu, então, migrei para psicologia. Comecei, né, a fazer a faculdade e me apaixonei pela psicologia, Tu por tem esse jeito de psicóloga. contato mais direto ali, né? É, até o jeitinho que ela fala é psicóloga, né? Ela é calma. Ela é calma, serena, né? Dá pra ver serena. que ela é serena. Será? Ah, mas que legal. E o teu trabalho sempre esteve ligado ao cuidado de pessoas, no caso não, que nem tu tá falando, apesar de que era cuidado, que se tu era enfermeira, enfermagem também é cuidado, né? Sempre teve ligado e tu percebe, assim, o que mais adoece emocionalmente as pessoas hoje. O que tu acha que mais adoece, assim, as pessoas? Eu acho que, sim, respondendo a primeira pergunta, meu trabalho sempre teve relacionado a cuidado com pessoas, né? De uma forma mais indireta, mas era um cuidado, né? E hoje, o que eu mais percebo, assim, em consultório, é essa questão do imediatismo, Ah, sim. né?
e a visão distorcida das situações, né? E infelizmente, ou felizmente, nós temos uma ferramenta hoje que nos ajuda muito, que é a tecnologia, o celular, né? A gente tem um mundo ali na palma da mão. E isso é muito bom, nos facilita a vida, né? Otimiza muitas coisas. Em contrapartida, essa ferramenta está nos tirando muitas habilidades, né? A habilidade de esperar, a habilidade de se comunicar de forma saudável, né? Hoje em dia você manda uma mensagem, você não sabe como que vai chegar lá no outro. Quer dizer, você sabe como vai chegar, mas você não sabe como o outro vai interpretar É. aquilo, A reação do né? outro, né? Então, essa questão do imediatismo e essa falta de habilidade de comunicação, de interpretação, tem adoecido demais as pessoas, né? Eu acho que também é questão muito a falta de conexão, né? Porque o olho no olho, tu tá aqui vendo a pessoa, tu tá conversando com ela. Então, assim, aquilo que tu vai colocar no WhatsApp, ou tu vai mandar, principalmente a gente, né, Dani, que é síndica, e todos os nossos colegas, tu escreve do jeito que tu quiser e cada um interpreta do jeito que quiser também. Mas é muito frio, né? Então, o olho no olho, tu não vai, talvez o que tu vai falar no WhatsApp, tu não vai falar frente a frente para aquela pessoa. Então, essa falta de conexão mesmo. E eu digo que não é uma conexão geral, é geral, até na nossa família. Tu tá ali jantando, tem um no WhatsApp, o outro tem no WhatsApp, tá no celular. Então, essa falta de conexão que eu acho que se perdeu bastante, assim, em todos os aspectos, não só no condomínio, mas tudo, nas empresas, tudo. Tanto que tu tem um colega que está ali na tua frente, numa empresa, vamos supor, no ramo corporativo, tá ali na tua frente, em vez de tu perguntar para ele, falar olho no olho, tu manda o WhatsApp. Então, assim, é, veio para ajudar, mas eu acho que veio para atrapalhar. As pessoas não têm mais essa conexão. É que eu acho que as pessoas utilizaram a ferramenta da maneira errada. As pessoas não souberam lidar com toda a tecnologia. Então, eu acredito que... Eu até te perguntar, porque assim... Não sei onde é que a gente estava conversando, não sei se era contigo, Sil, que antigamente, quando as pessoas tinham... Eu não sei, antigamente, não sei se tinham crises de ansiedade. Eu não lembro, assim, eu sou geração X, nasci em 82, mas eu não lembro de ver os meus pais, eles eram abalados psicologicamente pelas criações que tinham, né? Nós somos as vítimas e salvadores das nossas gerações, de alguma forma, porque hoje a gente busca se desenvolver. Mas eu não lembro, assim, de ver se falar em crise de ansiedade, em crise de pânico. Então, será que foi a partir das tecnologias que se teve essa nova doença? Eu dei aula há muitos anos de administração, né? E aí eu ali na parte do trabalho, onde tinha que ensinar os alunos no conteúdo, a gente sempre explicava, assim, teve a era da tendinite, né? Era doença, as pessoas se aposentavam por tendinite, um probleminha no dedo. E hoje não, né? O mal do século é a saúde mental, né? Interessante a tua pergunta, Dani, né? Porque se a gente for parar para pensar em transtornos mentais, hoje em dia a gente tem dados muito mais elevados do que antes, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Hoje em dia, por exemplo, o TEA, né? Que é o autismo, que também é algo que está sendo bastante falado, né? Sempre existiram transtornos mentais, né? Mas claro que com o passar do tempo, algumas coisas foram contribuindo para isso aumentar, de alguma forma piorar, né? Então, assim, com certeza, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, ela contribuiu para esse aumento, sim, das crises de ansiedade, da ansiedade, da depressão, porque como eu falei lá, ela nos tirou, da mesma forma que ela nos trouxe muitas possibilidades, ela também nos tirou muitas coisas. E a habilidade de comunicação é uma delas, né? Que nem a Sil estava falando ali, o olho no olho. Porque a comunicação não se resume só em palavras. Não, é física, É o tom de voz, é o tom de voz, a expressão, é tudo. né? Tudo isso faz parte da comunicação. E hoje, quando a gente pega o WhatsApp, a gente tem ali só palavras. A gente não consegue saber como que tá o tom de voz daquela pessoa, né? E a correria também frenética, né, que nos engole.
Os papéis mudaram muito de tempos para cá. Antigamente, a mulher, né? Daí veio aí o movimento feminismo que tem prós e contras, né? Não é essa a questão hoje do nosso encontro aqui. Mas o feminismo, ele contribuiu para nós, mulheres, já que estamos entre mulheres aqui, né? A gente assumir papéis que antes a gente... Não eram nossos, né? E a gente também era impedida, né? A É. gente não era estimulada, a gente era barrada. E hoje a gente tem aí, olha só, 2 mulheres à frente aí, né? De um pódio. E isso não era possível antigamente. Então, nós começamos a assumir muitos papéis. Verdade. E a nossa vida ficou uma correria frenética, louca aí, né? E óbvio que isso vai ter impacto aonde? Na nossa saúde emocional. O que eu digo, a nossa saúde emocional, o nosso cérebro, ele é o comando central da nossa vida. Você quebra um pé, você vai trabalhar, né? Você tem um tempo de atestado, Não, mas depois você com a mente, não trabalha. tem como. Você buga a mente ali, como os jovens Não dizem, tem né? como. Não tem como, você não consegue render, você não consegue ser mãe, você não consegue ser profissional, você não consegue ser esposa, você não consegue mais desenvolver nenhum papel. Eu acho até que antigamente sempre teve isso. O problema é que eu acho que as pessoas não falavam. Ou não identificavam, Elas não né? falavam, elas não era também divulgado, não falavam para as pessoas. E aí existia muitas pessoas, bem antigamente, buscavam muito a fuga no álcool, principalmente no álcool, no cigarro, né? Porque bem antigamente, né, não existia essa geração saúde hoje, que as pessoas não fumam, não bebem. E eu acho que tinha muito isso, drogas, álcool, acho que. E aí não era divulgado, principalmente acho que as mulheres também sofriam muito isso quando as Ou descarregavam nesses vícios, nesses né? vícios, eu acho, porque apesar de elas não terem, não trabalharem fora, só em casa, é uma rotina muito pesada. E aí, Com o que certeza. aconteceu conosco, né, principalmente as mulheres, além daquela rotina pesada de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar de filho, ela ainda teve que trabalhar para ajudar, contribuir, colocar dinheiro dentro de casa. Então, eu acho que isso é bem, bem complexo mesmo. Então, eu acho que as pessoas, a nossa geração é uma geração que. Eu sou da geração que recém veio o celular, sabe? Porque eu ainda era. Eu sou do tempo que quando eu fui trabalhar numa empresa eu usava telex. Gente, ninguém vai. Tem jovem que nem vai saber o que é telex. Sabe o que é telex? Aquele negócio desse tamanho. Pois é, eu sou. Ó, eu não sei o que Tá, é eu telex. acabo de entregar a minha Era um negócio idade. grandão. Eu fui trabalhar, era um telex assim desse tamanho que tu colocava assim, era surreal. Eu sou dessa época. É que os eu fiozinhos? não, e aí tu, dedo assim, um negócio desse tamanho assim. Até se a Ali puder, bota aí na imagem depois, que é quando um ela telex? fizer, o que é um telex. Eu sou da época do fax, do telex, Eu sou da época da do máquina fax. de escrever, né, da datilografia manual elétrica, Eu fui enfim. ter celular. Adulta Isso. já trabalhando. E aí eu também, quando as minhas filhas já eram nascidas, quando veio o celular. Então, tudo bem, gente, eu sou velha, tá? Não, Ela não é velha. eu ela não, é uma gata. eu não aparento, mas eu já tenho, né? Já passei tempo de vida. E o celular veio para contribuir. Eu sou da época do tijolão, do Nokia, né? Veio para contribuir, mas ele veio muito para atrapalhar também. Mas o que a Dani falou, eu acho que ela resume muito bem isso. Veio a ferramenta, mas a gente não foi ensinado de como usar esta ferramenta. E a gente foi usando e a gente usa errado. Porque teve um tempo quando o WhatsApp, meu marido fala muito isso, o WhatsApp tinha um tempo que quando ele iniciou, ele tinha um horário para acabar. Às 22 horas, tu não conseguia mais mandar o WhatsApp. Ele era bloqueado. Eu não lembro dessa Sim, época. ele informava que tu não podia mais mandar. Hoje não, é qualquer horário, qualquer Falta de tempo. respeito. E as pessoas não te ligam mais. Não... Não. E antigamente era como, né? Para conversar com aquela pessoa, tu tinha que ir na casa daquela pessoa. Tu tinha que fazer um chá, tu tinha que fazer um café, tu tinha que jantar, tu tinha que ir no teu vizinho se tu precisasse de alguma coisa. Hoje não, hoje a tecnologia veio para isso e as pessoas elas estão totalmente além de estarem doentes, adoecidas, individualistas, estão nisso aí. Trouxe o imediatismo. O imediatismo. Né? Aquela coisa de Não, pra o ontem. imediatismo, o individualismo, o meu próprio umbigo, eu tenho razão, eu Não, posso. fora que no virtual as pessoas se transformam, né? Exatamente. Elas têm outra personalidade. E isso no meio condominial é muito latente, porque assim, às vezes o condômino é extremamente mal educado. Aí tu diz, não, então vamos conversar pessoalmente. Aí é outra pessoa.
Então, parece que as pessoas utilizam a ferramenta, né, de forma sem ter inteligência para aquilo, mas para colocar uma frustração ou um outro eu da pessoa. Que nem o Douglas brinca que eu tenho um Veno dentro de mim, mas não no WhatsApp. Mas sai um Veno. E aí tem os condôminos que sai o Veno no WhatsApp. Aí tu vai conversar com ele. A pessoa às vezes é uma querida, né? Enfim. No WhatsApp, as coisas acontecem de forma um pouco mais impulsiva. Isso. Né? Porque aquela coisa toma lá da cá. Tu manda, eu já rebato, né? Não tem aquela coisa de envia, eu respiro, paro, analiso, penso, elaboro a mensagem e... Não, é uma coisa muito instantânea ali, imediata, né, a resposta. Então, E a né? gente que é síndico, né? O síndico, às vezes eu faço. Como é que eu faço? Eu faço um exercício. Eu começo a digitar a resposta. Aí eu paro, eu não mando. Eu leio, releio antes Legal. e penso, escrevo em outro lugar para depois mandar. Ou depois que eu leio, demora um pouquinho de tempo, aí que eu vejo assim, não, vou mandar um áudio. Acho que nesse caso é um áudio. Mas isso tudo é um exercício que a maturidade faz com que tu faça, enfim. A gente vive num universo, assim, principalmente nós no condomínio, de que as pessoas, elas não têm... A falta de educação também, a falta de respeito. As pessoas, elas iniciam uma conversa contigo, elas nem te dão bom dia, nem boa tarde. Aí eu sempre brinco, quando alguém faz isso comigo, Dani, eu vou lá e digo, bom dia, como você vai? Eu respondo assim. Aí a pessoa se dá conta, bom dia. Porque tá muito complicado isso. Vai lá, Dani. A gente elaborou várias perguntinhas para nossa psicóloga, porque esse tema é super relevante, a gente Nós podia ficar passaríamos horas aqui. Mas a gente tem um tempo, então a Dani vai fazer uma pergunta agora, né? Não, Dani? na verdade, a gente já tá falando sobre os temas Sim. que a gente trouxe, porque a gente faz um roteiro para justamente a gente aproveitar ao máximo o conhecimento dos nossos convidados. Mas, ô Dani, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Por que tu acha que hoje, né, as pessoas têm pensado menos no coletivo? Eu acho que não é uma coisa de hoje, acho que sempre foi assim. Sim. Talvez hoje é um pouco mais latente. O que eu noto em condomínio, que tem que ter o discurso do coletivo, né? A gente participa de grupos também, ou de amigos, ou de outras questões de projetos. A gente vê aquele discurso, mas as pessoas, no fundo, elas não estão nunca preocupadas realmente com o coletivo. E eu acho que por que será que as pessoas ao longo do tempo se tornaram tão individualistas ou já eram assim? Tu acha que tem alguma coisa relacionada a toda essa era de tecnologia, mental? A gente falou de comunicação, né? Que a tecnologia, ela nos tirou essa habilidade, né? E ela também veio para dificultar a interação, né? A gente não sabe mais interagir. Entendi. Né? A gente não consegue mais interagir com as pessoas, sentar, conversar. Existe também a questão da ansiedade, né? Que a gente vai ver que a gente nunca teve um momento da história da sociedade em que nós tivemos tantos casos assim de ansiedade, né? Hoje o Brasil ele está no topo ali do ranking de ansiedade do mundo, né? Então, assim, é muito sério isso, né? Hoje tu vê as pessoas conversando, gente se sacudindo. Por Eu exemplo, tô ó, aqui, com mas o eu tô braço, aqui contigo, não, sabe? Se perdeu aquela coisa do... Vamos fazer uma respirar. troca, vamos sentir. As pessoas nem ali, sabem, né? Fazer isso. Mas tu sabe que eu larguei o celular, porque eu tenho uma certa ansiedade ali para responder, porque a gente é tão cobrado para É que ela é muito responder. responsável. E daí esse comprometimento faz com que isso aconteça, mas isso faz mal para minha saúde mental. Mas assim, ó, voltando, eu acho que isso é muito de uns tempos para cá, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu morava num prédio com a minha mãe, enfim, meus irmãos, tudo, e a minha mãe nesse condomínio tinha muitas vizinhas antigas. São pessoas que eram sólidas naquele prédio, moravam há muitos anos, as mesmas pessoas, mesmos vizinhos. E eu morava nesse prédio pequeno, enfim, me criei ali, fui babá de crianças que nasceram ali, de vizinhos até, porque eu era adolescente.
E eu sou de uma época de que a minha mãe batia na porta da vizinha e a minha vizinha dava ovos, cebola, e a gente tinha essa interação. Eu me lembro muito bem disso. Eu sou desta época. Sou da época que quando eu adoeci e a minha mãe ficou nervosa à noite, só tava eu e ela em casa, a vizinha veio socorrer. E veio ajudar num antitérmico. E assim minha mãe socorreu a vizinha e levou não sei o que o cachorro e ajudou o outro. E um senhor que te passou mal. Esta coletividade desta época se ajudava. Eu lembro muito bem disso. De bater na vizinha ali da frente de porta. Eu morava no 307, tinha do 305, tinha do 306, a dona Geni. E eu me lembro muito disso, sabe? Então, eu acho que nesta época existia ainda essa questão das. Mas, como não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha era telefone fixo em casa, eu acho que isso fez toda a diferença para essa época ter essa interação melhor entre os vizinhos. Porque não tinha como tu mandar uma mensagem no celular. Tu tinha que bater na porta do vizinho para pedir uma cebola, ou para perguntar se estava tudo bem, ou aquela vizinha que tu não via, não aparecia mais, tu não encontrava ela lá embaixo. Então, eu vivi essa época. Então, eu me considero até uma pessoa privilegiada por ter vivido essa época. De brincar no pátio, as crianças todas, sabe? E ser seguro, inclusive. Porque hoje tu pode... Hoje, dependendo se tu tem uma filha menina, tu não pode deixar descer no elevador sozinho. Porque tu não sabe quem mora naquela coisa. Porque tu não conhece mais os teus vizinhos. As pessoas não se conhecem mais, não se cumprimentam mais. Como tu vai deixar, por exemplo, se tu tem uma filha de 6 anos, descer no elevador sozinha? Tu não pode fazer isso. E eu descia sozinha com 7 anos, 8 anos. E nas escadas, naquela época, meu prédio não tinha elevador, porque elevador também era só rico que tinha elevador, né? Os prédios mais, assim, populares não tinham. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu acho que é muito mais uma doença de uns tempos pra cá. E aí tu pode nos dizer se o que eu tô falando é isso mesmo, do que antigamente. Ela se agravou, ela se intensificou mais, né, dentro da nossa sociedade. E o que o condomínio é? O condomínio é um pedacinho da sociedade. Da nossa sociedade. É uma representatividade, né, do todo. Né? Ali a gente tem pessoas com bagagens, com histórias, com traumas, com dores, né? Então, a gente vai ter, né, esses movimentos, essas respostas. A Sil fez eu lembrar de algo muito legal da minha infância, né? Os meus tios, eu sou de São Paulo, né? Sou de Campinas. Então, lá, os meus tios moravam em apartamentos, né? Eu morava em casa, mas os tios moravam em apartamento. E, gente, como era gostoso. Eu adorava quando chegava o final de semana e eu ia para casa das minhas primas, que a gente regulava, né? Regula ainda de idade. Porque era isso, né? Essa é a memória que eu tenho de condomínio. A gente descia para jogar na quadra e às vezes era só para ficar conversando, porque daí já passava o horário, né? A gente não podia mais usar quadra, não podia mais ficar lá na pracinha, mas a gente sentava naqueles banquinhos lá, que era mais distante ali dos apartamentos, né? E a gente ficava horas conversando e rindo, e uma coisa super saudável, né? Não tinha bebidas alcoólicas, não tinha música alta. A gente nunca foi chamado a atenção, né, do síndico ou da portaria por causa desses momentos. Era uma coisa leve e gostosa, porque as pessoas, né? também eram mais tolerantes, né? Também. Porque hoje, não tô dizendo que não tenha as exceções, né? Não é uma geração 100%, mas as pessoas tinham mais tolerância. Hoje não. Hoje as pessoas são totalmente tolerantes. Qualquer barulhinho, as pessoas estão dentro dos condomínios enlouquecidas. E isso que vocês estavam falando, a gente, de certa forma, foi privilegiado, porque a gente desenvolveu habilidades e competências que as gerações mais atuais não têm. Lá no escritório, por exemplo, que a gente tem a Fernanda, que é jovem, com acho que 21 anos, e o Otávio, que também é novinho, eles já têm crise de ansiedade.
Eles já vivem a ansiedade, eles nasceram com ansiedade. Então, tipo, o celular para eles, eu vejo até pelo Douglas, que é um pouco mais novo, ele tem uma habilidade muito melhor até de tecnologia do que eu, que sou de outra geração. Então, eu acho que tudo isso fez, mas hoje em dia as pessoas estão muito tolerantes. Por isso que eu acho que naquela época a gente podia brincar mais, extravasar. A questão da interação, ela te proporciona isso, né? Ela ajuda a construir essa habilidade de ter mais paciência, de olhar para o outro não como o síndico, como o vizinho, Sim. né? Mas olhar para o outro como Pessoa. a pessoa, né? O João, a Maria, né? E a gente conseguia entender, e empatia tem um pouco a ver com isso, né? Não é que eu sinto o que o outro está sentindo, mas eu consigo pelo menos me aproximar daquela dor ou daquele problema, eu consigo me colocar no lugar do outro, não sentir o que o outro está sentindo, mas fazer o movimento de me colocar para poder entender pelo menos um pouquinho do que ele está passando, né? Então, eu acho que não é só a questão de conhecer. A minha mãe mora em condomínio, a minha irmã também. E a minha mãe, ela tá 1 ano e meio, mais ou menos, neste condomínio. Ela não conhece as vizinhas ainda ali. 1 ano e meio, se fosse um pouco mais antigamente... Nossa, super já amigas. conhecia. A minha filha vai para lá, às vezes sai do estágio e vai para lá. Minha filha não conhece ninguém. Esses dias até se surpreendeu que descobriu que uma colega de faculdade dela morava ali, Olha. né? Então, assim, não é só conhecer, mas é entender o problema do outro e se relacionar, porque conhecer é diferente de relacionar, né? Eu posso te conhecer, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Outra coisa é eu me relacionar, é aquela coisa que tu tá chegando do mercado cheia de sacola, isso é relacionamento, é interação. E eu dizer, oi, quer que eu te ajude? Onde é que tu mora? Qual andar? Eu vou ali contigo, eu levo. Qual o problema do E as descer? pessoas não estão nem né? acostumadas mais com isso, né? Ou ficam com medo que tu vá soltar, ou não sabem mais interagir. Não sabem mais, acho que essa palavrinha aí é chave, não saber, não sabem mais como puxar uma conversa, como interagir. Sabe que uma coisa interessante que tem se usado muito, tá? E eu vejo pelo relato de alguns pacientes, é o chat. Se usa o chat para tudo, coisas que antigamente era tão normal. Sim. Hoje em dia pergunta, como é que eu posso puxar conversa com fulano? Como é que eu posso chegar na menina, os jovens usando, né, tal, que eu tô afim. Aí conta toda a historinha ali pro chat, e o chat vai lá e diz... Mas tem gente substituindo o psicólogo pelo chat, né? Também. O chat é assim, ó, ele é médico, ele é psicólogo, ele é o síndico, às vezes, ali, né? Tem um problema, o condômino vai lá, ele não vai acessar quem tem que acessar. Sim, né? Às vezes ele vai lá no acessar o chat. robô. E aí ele já vem armado. Eu vi porque eu sei, eu falei com um especialista que tem que ser assim... Qual o chat? Né? Mas a Sil, no último episódio, ainda falou que agora a gente tá cheio de advogados do chat do EPT, que daí vem notificar o síndico e tal, e cheio, como se realmente o chat entendesse 100%, né? Mas com certeza ele entende muito, porque quanto mais nós usamos, mais ele alimentado ele fica, inteligente ele fica, mas ele nunca vai substituir as pessoas, a realidade. Ele é apoio, e a gente tem que entender o que é apoio, né? É algo que eu posso acessar esporadicamente para situações. Tá tudo bem usar o chat, aliás, eu acho ele ótimo. Sim, adoro. Né? Mas Ele tem que organiza muitas coisas Mas tem para que saber mim. usar, né? Os limites ali, né? Para eu não deixar de lado aquilo que é importante. Que é o lado humano. Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com a criação, né? De como tu cria teus filhos também. Tem a ver, porque tu, por exemplo, tu vai pro chat hoje, um adolescente vai pro chat para aprender como namorar, porque cadê o pai para ajudar ele nessa situação? Os pais também estão ali só trabalhando, pensando em pagar boleto, porque essa é a realidade do Brasil, né? A gente corre atrás da máquina o tempo todo para pagar boleto, e as pessoas não têm mais esse tempo de conversa, de jantar entre família, e aí acaba que tu não... A gente, graças a Deus, é de uma geração que teve pais que
conseguiram ainda Que jantavam juntos. instruir, e eu acho que é por isso que... E aí eu queria te perguntar, que acontece muito com a gente isso, e aí para tu falar um pouquinho sobre isso, que me veio agora na nossa conversa, né? Como a gente lidar, por exemplo, síndico principalmente, a gente está ali para colocar a ordem na casa. Mas o que é importante dizer? Que aquilo que a gente faz ali, cumprir as regras, fazer cumprir as regras não foram feitas por nós. Não fui eu que criei a convenção, não fui eu que criei o regulamento interno, não foi a Dani. Isso foi criado na comunidade para ter, né, poder se viver naquela sociedade ali, aquela pequena sociedade ali de 200 apartamentos, por exemplo. Aí tu vai lá, tu tem lá as regras para fazer. Daí o síndico vai lá, que nem tu falou. Há tempos atrás o síndico não vinha, não joga bola aí. Era diferente como ele vinha na criança ou não. E não existia aquele vizinho lá que não deixa nem o pequeno jogar uma bola, que vai lá, tá jogando bola, tá sem a camiseta, tá não sei o que lá. Porque tem vizinhos que ficam na janela só cuidando da vida do outro. 24 horas por dia, cuidando da vida alheia, porque eu acho que ele não tem o que fazer, ele não deve ter vida social, ele não deve ter marido, não deve ter mulher, enfim, não tem vida social. Deve ser uma tristeza uma pessoa ser assim, inclusive. Lamento muito, mas existe muitas pessoas nos condomínios assim. A gente sofre muito com isso. E aí tu não tem, aí as crianças não são educadas, aí vai seguir a regra. Mas e aqueles pais que o síndico chama atenção com a educação do filho? Que não pode andar de bicicleta, por exemplo, nas áreas comuns perto do carro e estacionamento. Porque se eu atropelar uma pessoa, imagina a minha situação de matar uma criança, porque o pai deixou ali. Aí o síndico vai lá, chama atenção, e o pai e a mãe vêm brigando, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, porque ele não educa. Como lidar com os pais que não educam os seus filhos? Porque, assim, a gente vive numa geração de pais que super protegem, que pode tudo, que eles têm o superpoder. Essa é a realidade. Eu tô falando de coisas que eu já passei por isso. Como lidar com isso? Como lidar com os pais que não educam os seus filhos? Vamos lá. Porque a gente tem que educar os pais também. Eu vou deixar a dica. Vamos fazer terapia. Quem tá me ouvindo aí, todos, para ontem, quem ainda não tá em terapia, vamos fazer terapia, né? O mundo seria bem melhor se todos nós fizéssemos terapias, né? Porque são questões que a gente vai abordar, que a gente vai trabalhar em terapia, né? Mas, enfim, essa questão aí que tu trouxe, Sil, eu acho que tá muito relacionado a limites, né? A sociedade, de uma forma geral, foi se perdendo um pouco nessa questão de limites. Hoje, nada pode. Eu, como mãe, né, vocês, como mãe, a gente tem que tomar cuidado até como vai educar o filho, porque tudo vira processo. Né? E é incrível porque as crianças e os adolescentes, eles se utilizam disso muitas vezes para se defender e para justificar aquilo de errado que fez ou tá fazendo. Que diz, né? Se tu me bater, eu vou pro conselho tutelar. Exatamente, né? Então, assim, tá muito difícil educar um filho por conta dessa, sabe, essa déficit aí na questão de limites, e né? muito acesso à informação também, né? Muito acesso à informação, né? Daí a gente entraria de novo na questão do quê? Da tecnologia aí, né? Mas sim, existe uma dificuldade muito grande de limites. E outro ponto que eu acho que é bem interessante, assim, a gente analisar, é a questão que eu falo do holofote, né? E isso serve para pais que não aceitam, né, ser ali chamado a atenção, ali ser sinalizados, né, e serve para aquela vizinha ali, né, a dona coruja ali, que fica ali 24 horas ali, atenta a tudo, né. Que é o holofote? Esse movimento é quando eu não consigo olhar para mim, eu não consigo lidar com os meus problemas, a minha vida tá um caos, tá? Em todas as áreas possíveis, tá? Então, eu não sei como lidar com isso, ou não quero lidar com isso. Sim. Então, eu tiro o holofote de mim e jogo Pro outro. Então, assim, e aí a gente vê muito a questão da terceirização, né, da educação dos filhos. A gente vê muito aquela coisa, o problema não sou eu, o problema está sempre no outro, né? E é por isso que é tão difícil fazer terapia. Sim. E quando a gente vai pra terapia, a gente começa, a pessoa Olhar entra, pra né, si. e fala
do mundo, do outro, do vizinho, do cachorro, Ok, a gente escuta, a gente acolhe porque é importante, a gente vive num contexto coletivo, mas a gente está sempre fazendo o movimento de convidar, tá, mas e tu nessa história? Tá, mas o teu papel, tá, mas o que tu poderia fazer, o que tu pode fazer? E isso é muito difícil, é um movimento muito difícil. É mais fácil dizer que você é uma síndica chata do que dizer que não, o meu filho foi inconveniente, me desculpa, ele desrespeitou as regras do condomínio. É mais fácil culpar o outro, né? Terceirizar, que nem tu falou. Mas é que é difícil, né? Quando tu faz terapia, e até é só a gente perguntar quem é a Dani, quem é a Silvana. Tu fica ali, às vezes, quando tu tem que olhar pra si, tu buga, tu jura que tu sabe quem tu é. Mas é difícil. E eu quero fazer uma pergunta, posso, amiga? Claro! Ah, então tá bom. Tu assistiu o roteiro. Vocês falando tudo isso, uma das coisas que eu fico pensando é onde é que a gente vai parar com tudo isso, né? E aí eu sou, assim, eu amo séries, amo filmes. E aí, às vezes, tem aqueles filmes que nem eu já vi que as pessoas ficam com aquelas telas de realidade, que na realidade é totalmente diferente, mas ela projetando uma vida diferente. Tem muito filme sobre isso. Ô, Dani, quando tu olha para o futuro, o que tu acha que tu tem uma projeção como psicóloga? Porque isso nós estamos falando da nossa vivência condominial, mas a Dani atende muitos pacientes de realidades inúmeras diferentes. Ela atende o nosso cliente, né? Então, tu consegue ter uma dimensão, assim, do que tu acha que vai acontecer? Porque as pessoas ainda têm dificuldade de fazer terapia, né? E houve uma valorização muito grande da profissão de vocês, né? Antes, psicólogo, que psicólogo? Achavam que era totalmente supérfluo. Hoje não. É necessário, é fundamental, né? Normalmente, quem busca uma ajuda ou psicológica ou psiquiátrica, volta e recomenda. Né? Então, assim, tem se quebrado muito preconceito, muitas barreiras, graças a Deus, com relação a isso, né? Mas, assim, eu não olho muito, Dani, para o futuro, porque ele me assusta um pouco. Né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 9 meses, assim, e às vezes em casa a gente fala um pouquinho sobre isso. Me assusta um pouco. Me assusta porque a gente não é influenciado, principalmente a criança ali, o adolescente que estão construindo, né? Toda a questão interna. A gente não é influenciado só dentro de casa. Como a gente está falando aqui, a gente vive em sociedade, a gente vive no coletivo. Então, a gente recebe muitas influências. Então, por mais que você tente mostrar para o seu filho um caminho, né, o que é certo, o que é errado, a parte mais da moralidade, acolher o emocional, ajudar ele a ter inteligência emocional, isso é importante, mas não é só isso que vai impactar. Né? O mundo, a sociedade, o contexto que ele também vai se inserir depois, vai ter influência sobre, né, ele. Então, eu acho que nem é saudável a gente ficar olhando para o futuro, até porque isso gera ansiedade. Somos aí, ou vivemos numa sociedade ansiosa, né? E ansiedade é o quê? Excesso de preocupação com o futuro. Preocupação com o futuro, excesso de futuro, né? Então, assim, tento não me apegar, mas me preocupa, né? Me preocupa. Em contrapartida, eu tenho esperança, né? Eu acho que se cada um de nós entender as dificuldades que a gente está enfrentando e fazer a nossa parte, porque é isso, o coletivo é isso, né? Para funcionar, cada um precisa fazer um pouquinho ali. Se a gente entender esse movimento, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que a coisa não vai se perder como a gente acha, às vezes, que vai se perder quando a gente vê situações mais delicadas. É que é uma geração que buscou mais conhecimento, né? Em tese, é para serem gerações mais inteligentes emocionalmente. Mas o que assusta é que ainda existe uma boa parte que não olha para si, que torna os ambientes... Olha, o que é os ambientes de trabalho dentro das empresas tóxicos. Dentro dos condomínios também. Né? Às vezes tu tem que sair daquele condomínio porque é um condomínio extremamente tóxico, né? Eu já tive na empresa condomínios que passou o 3º síndico da minha equipe e se tira esse condomínio porque tá deixando todo mundo doente. Chega uma hora que as pessoas não querem mais atender.
Então, acho que falta muito ainda evolução, mas eu também tenho esperança que, como a gente busca mais conhecimento, haja mais pessoas mais inteligentes emocionalmente. Que né? saibam lidar mais com a frustração, né? O que que é a frustração? É receber um não. E tem E saber crianças que lidar não com sabem isso, hoje em dia né? lidar com isso, né? No brinquedinho tem que ganhar sempre. O pai e a mãe deixam ainda a criança ganhar. Eu vou ousar, Dani, em dizer que sim, tem muitas crianças que não sabem lidar com o não, né? Que não aceita a frustração. Mas tem muitos adultos que não Também, sabem lidar é com o verdade. não, né? E isso é o que mais me preocupa, porque a criança ainda está se construindo ali como indivíduo, cidadão. E os adultos, né? E nós, como assim? A gente quer tudo. Aí entra tudo que a gente já falou até aqui. Entra o imediatismo, entra o individualismo. Tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero. Como assim tu não vai resolver agora? Não, mas eu tô resolvendo algo que é mais importante. Não. O que é mais importante do que eu, né? Eu sou o centro, eu sou a prioridade aqui. Mas né? eu contei pra Silvana. Tu acredita que eu tava na assembleia e o morador falou que ele acha um absurdo que a nossa equipe não atende ele em 5 minutos. Ele entende assim, ó, que o oi tem que ser dado em 5 minutos, nem que demore 1 hora pra. Mas ele foi atendido em 1 hora, né? Pensa que às vezes a gente inicia o atendimento com 80, 60, 40 pessoas ali, né? E às vezes tem atendimentos demorados e tal. E a gente tenta assim, oi, bom dia, no que eu posso ajudar, e já vai indo pros outros. Sim. Mas ele disse que ele entende de atendimento cliente tem que ser 5 minutos. Então, pare e pense, o síndico tô aqui no podcast. Eu, por exemplo, se eu tivesse que atender ele, eu não ia poder atender ele, ia ficar brabo. Ou, por exemplo, a Sil tá atendendo um morador, ou ela teve um problema com a filha dele, com a filha dela, tem que ser 5 minutos, então é aquilo do imediatismo. Eu fiquei apavorada. E aí, eu fui muito sincera com ele, expliquei para ele, eu não tem como, síndico não tem como. Nem numa Vivo, numa Claro, ou em outras empresas se consegue em 5 minutos. Que dirá o pobre coitado do síndico, né? Eu ainda tenho administrativo para responder, mas quantos síndicos estão ali na batalha, né? WhatsApp, e-mail e atendimento Sim. presencial. E aí esse imediatismo me assusta muito. E o conceito de disponibilidade. Isso. Né? É aquela coisa de a gente precisa entender que o outro ele não está 100% disponível. Existe o limite da disponibilidade, né? Eu estou disponível para ti, estou disponível para Dani. Agora eu estou disponível para Dani. Sim. Agora eu estou disponível para si. Imagina. Mas não estou disponível para o restante que está me mandando mensagem aqui entrando toda hora, né? Então, quando eu estou no papel de mãe, eu estou disponível para o meu filho. Sim. Quando eu estou no papel de lá no consultório, eu estou disponível para o meu paciente. Então, a gente precisa entender esse conceito e desconstruir uma ideia muito distorcida que a gente construiu. O outro tem que estar 100% disponível para mim, né? Eu preciso mandar. E tem aquela ideia de que responder bem é responder na hora. Não. As pessoas, não, aquele que me responde na hora é o que é o que responde bem, né? É o que é. Não é isso, né? Às vezes a gente não responde na hora porque a gente precisa formular. Aliás, esse é um dos maiores problemas, como a gente já falou, a impulsividade. Né? O responder na hora pode me causar muitos problemas. Muitos. Né? Aí eu vou Porque te eu não responder na avaliei, hora, não mas refleti, não pensei, não avaliei e eu respondi no ou impulso. prometi coisa que eu não vou conseguir cumprir, ou falei coisa que depois eu vou me arrepender, né? Eu acho que precisa de um movimento, né? A gente vai ter que movimentar aí para ver o que que faz, porque isso vem muito da criação. Nós podemos criar, né, amiga, algo Precisa no criar nosso projeto. um movimento, porque a famosa palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, tem pessoas que nem sabem o que isso significa. Então, tu vai fazer como isso? A gente vai ter que educar. E as escolas fazem o quê? Porque nem as escolas conseguem mais controlar os seus alunos. Porque o que vem? Vem lá de casa, da criação dos pais. Eu acho que é muito complexo isso, porque a gente está se tornando pessoas mecânicas complicadas, pessoas assim que não querem mais conversar, não querem mais e não entendem que o teu trabalho, que ele não é que aquele morador ele não é o centro das atenções. Eu tenho vários moradores, eu não cuido só de um, que nem ele ali.
Ah, tu tem que me atender em 5 minutos. Por quê? Por que que eu tenho que te atender em 5 minutos? Por que que tu é melhor que o outro morador? E por que não ligar, né? Se tu quer Exatamente. na hora, liga. Ah, mas é que ligada aí eu vou ter que. É muito mais sacrifício, porque aí eu tenho que porque a acessar a minha conexão, habilidade né? comunicacional, né? Que daí eu tenho, Entendi. eu tenho que ter resposta que daqui a pouco, se tu falar mais firme, eu já vou E como que tu travar, né? e como que tu poderia nos ajudar, por exemplo? Eles acham que o síndico profissional, principalmente, ele tem que estar disponível 24 horas por dia, né? Mas o síndico tem família, né? O síndico tem filhos, tem afazeres, tem o seu marido, enfim, ou enfim, tem a sua vida social. E a gente vive muito nisso, assim, por exemplo, síndico não pode tirar férias. Aí eu fico me perguntando, gente, síndico é um ser humano? É uma profissão É como uma, qualquer exatamente. Você, por exemplo, trabalha no meio corporativo, no banco, você chega em casa, você tem as suas atividades de casa. Você não está mais no trabalho. Não que a gente não vai atender, porque a gente sabe que condomínio é diferente, que existe é complexo, então não é uma coisa que tu não possa atender, tem emergências que tu vai ter que Claro. atender. Ninguém está dizendo isso, mas eles querem que tu fique 24 horas. Eles não admitem, por exemplo, tu ouve assim, olha só como é que é. Tu sai de férias, tá? Daí acontece uma coisa no prédio, tu tem uma equipe lá que vai ficar trabalhando. Olha lá, onde que tá a síndica? Na praia. E o condomínio aqui é assim. Então, assim, cadê que as pessoas entenderem? Cadê o discernimento dessas pessoas? De entender que eu sou um ser humano, que eu também tenho família, que eu tenho vida, que eu também preciso descansar, oxigenar o meu cérebro para poder voltar para esse trabalho, para essa dinâmica. E até dar uma dica, né? Porque tem síndicos ainda que vivem essa prisão. E tem que haver mais posicionamento das pessoas, porque tu não aguenta daí. E aí o que acontece? Aí eu acho que os maus profissionais acabam atrapalhando os bons profissionais, porque eles querem fazer coisas que não. Eles têm que colocar como uma empresa, ela tem horário para fechar, horário para acabar, e tem o plantão para te atender, mas não existe isso, sabe? Então tu ouve umas charadinhas assim absurdas, né? Então. E aí a gente vai voltar a falar o que são pessoas e aquelas pessoas. Volta no E centro o das que pessoas. fazer, assim? Tudo bem, terapia. Eu acho que todo mundo deveria ir para terapia. Mas como falar, por exemplo, para uma comunidade que toda ela está adoecida precisa para uma terapia? Comunicação, né? É preventiva, que é aquela coisa de vamos antecipar o problema, porque isso ajuda a diminuir a ansiedade no outro. Né? Quando, olha, a praça está, né, sendo arrumada, reformada ali, mesmo que todos saibam, né? Mas a gente estar sempre indo na frente ajuda a aliviar um pouquinho a ansiedade, o comportamento ansioso. Outra dica aqui é a questão de padronizar respostas, né? Sempre ter respostas mais padronizadas, porque os problemas eles não mudam tanto, né? Às vezes é quase sempre os mesmos problemas que vêm, ou a pessoa fica batendo sempre na mesma tecla. Isso ajuda a gente a controlar um pouco respostas mais impulsivas que podem gerar conflitos ali, né? E a outra ideia é colocar um pouquinho de limite, um pouquinho mais, deixar bem estabelecido isso, né? E muito claro o posicionamento de horários, de regras, sempre estar lembrando, porque a gente tem uma facilidade imensa de esquecer das coisas, né? Ah, que bom, Dani. Dani, a gente ficaria horas aqui contigo. Esse conteúdo é um conteúdo que não só nos ajuda, edifica, né? Tanto eu assim, mas como todos que vão ouvir. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Antes da gente ir para o final desse podcast, que eu gostaria que durasse mais, né, amiga? Eu quero falar dos nossos patrocinadores que, novamente, né, se não tivesse empresas tão engajadas com esse projeto, nós não estaríamos aqui. Então, um super beijo para a Morada Blindada, que é a empresa de portaria, de limpeza, portaria virtual. Então, um beijão pro Lucas. Para ter porte, os grandes Thiagos, né? Eles são 3 Thiagos. Então, um beijão para os Thiagões aí, que também é empresa de portaria, de limpeza. E o nosso querido Luciano da Rossel, que é uma empresa que cuida da parte da limpeza dos nossos condomínios, de produto de limpeza. Então, quem tiver precisando de indicações, são empresas sérias do mercado que podem ir para dentro do seu condomínio e fazer um excelente trabalho. Sil, a gente está indo para o final. E aí, amiga?
Então, Dani, foi um prazer. Foram conversas muito relevantes que com certeza vai nos ajudar muito, ajudar os nossos ouvintes. As tuas dicas foram ótimas. Eu acho que todo mundo deve levar em consideração. E a Dani um dia vai voltar de novo. Isso. Então Voltarei, com hoje certeza. foi mais um episódio do Café com as Síndicas. Muito obrigada por estarem conosco e nos sigam no Instagram e se inscrevam no nosso canal. E a Dani também, se puder dar teu Insta, Dani. Tenho, sim. É Elos Psico. Ah, legal. Então tá, Dani, foi um prazer, um grande beijo. Foi ótimo estar contigo hoje. Prazer. Tá bem? Um beijão pra Tchau, você, tchau. gente. Beijo, tchau. Foi melhor agora? Ô, amiga. Vamos tirar foto. Dani, toma calma aí, pessoa. Ai, tem que tratar mesmo, né? Eu amei também de grupo. Ela é, acho que eu queria que ela fosse minha também. Pelo amor de Deus. Gente, ao vivo é assim, ainda bem que não é tão ao vivo, a gente pode, né?